Tá aí o que você queria, processo civil, tutelas provisórias. Última parte, a gente vai terminar aqui, esse vídeo vai ser realmente bem rápido, porque é uma coisa até relativamente mais simples. Ó, a gente viu, vamos até colocar aqui, ó, sobre tutelas provisórias, que é o que a gente está falando ainda, a gente viu que as tutelas provisórias se dividem em tutela de urgência e de evidência. E dentro da tutela provisória de urgência, a gente viu que existiam duas expressões aqui muito importantes, que seriam essas daqui, ó, perigo de dano, certo? E risco ao resultado útil ao processo, certo? Então são duas expressões importantes. Só que veja só, essas expressões não vão estar presentes na tutela de evidência, tutela provisória de evidência. Olha o que diz o artigo 311 do Código de Processo Civil. Ó. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou resultado útil ao processo. Olha que coisa estranha, olha que coisa diferente. Então não precisa haver perigo de dano e não precisa haver risco de resultado útil ao processo. É isso que eu quero que você entenda. Então, ó, observação. Na tutela provisória de urgência, precisavam estar presentes perigo de dano ou risco ao processo, ao resultado útil do processo. Já na tutela de evidência, esses elementos não são necessários. Olha que coisa louca. Então, na tutela de urgência, você precisa ter demonstração do perigo de dano e risco de resultado útil ao processo. É o que a gente já viu aqui, ó, certo? Já na tutela de evidência, não são necessários esses elementos. Aí você me pergunta, mas quais são os elementos que são necessários então? Ó, os elementos que são necessários são esses aqui, ó, quando, e agora a gente vai para os incisos. Eu vou colocar, claro, isso aqui entre parênteses, né? São os incisos, opa, são os, fez um negocinho aqui, sei lá o que fez aqui. Vamos lá. Quais são as hipóteses de tutela de evidência, então, sem precisar de perigo de dano e sem precisar de risco ao processo? Inciso 1º, ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Ou seja, o juiz concede tutela de evidência quando a parte abusa de seu direito de defesa ou tem propósito protelatório, tá? Para mim, assim, e para tantos outros, as expressões são sinônimas, mas a lei colocou as duas, né? No fundo, tanto abusar do direito de defesa quanto o manifesto propósito protelatório são situações em que você vai ter uma ideia de que a pessoa está querendo atravancar o processo. Ela está querendo colocar obstáculos desnecessários ao processo para que o processo não termine. O juiz olha isso e diz o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, eu já vou conceder a tutela de evidência, eu já vou conceder aqui alguma coisa que a pessoa está pedindo por causa disso, porque eu estou percebendo que a outra parte está abusando do seu direito de defesa, então está fazendo um monte de requerimentos, está fazendo um monte de coisas estranhas aqui no processo, ou tem um propósito protelatório. Você percebe, por exemplo, que a pessoa começa a arrumar atestado para não ir na audiência. Estou dando a título de exemplo, tá? Então, uma das hipóteses de tutela de evidência, sem precisar de perigo de dano, sem precisar de risco ao resultado útil do processo, você concede a tutela de evidência quando você tem a prova, está caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Beleza, então primeira coisa, abuso da defesa e protelação. Segunda possibilidade, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Então as alegações já são provadas documentalmente e há uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Então é como se eu dissesse o seguinte, ó, eu tenho documentos suficientes e o que eu estou pedindo já foi decidido antes pelos tribunais, em forma de casos repetitivos
ou súmula vinculante do STF. Então veja só, é uma situação em que eu estou fazendo um pedido que certamente os tribunais superiores vão concordar com ele. Então as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, então simplesmente por documentos eu já provo o que eu estou falando, e além disso você tem a situação em que você já tem uma tese firmada em casos repetitivos ou súmula vinculante. Você lembra dessas duas expressões, casos repetitivos e súmula vinculante? São situações que os tribunais, nos casos repetitivos, eles decidem e chega uma hora que eles dizem o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou decidir uma vez só e essa uma decisão vai valer para todos os outros casos, né? Além disso, súmula vinculante é uma decisão que não é uma decisão, mas é uma deliberação feita pelo Supremo Tribunal Federal para vincular todos os órgãos da administração pública. Então é aquela coisa, o que o Supremo decidiu sobre um assunto, todo mundo tem que seguir, tá? Isso é o que está na Constituição, concordemos ou não com isso, é o que está na Constituição. Então aqui o Código de Processo Civil diz o seguinte, ó, cabe tutela de evidência quando há abuso do direito de defesa, manifesto propósito protelatório, quando houver a situação de que o fato pode se provar documentalmente e este fato está já também consolidado em recursos repetitivos ou em súmula vinculante, tá? Então essa é uma situação também importante. Autoexplicativo, né? Então, eu não preciso ter o perigo, não preciso ter o risco ao processo, mas se eu tenho prova documental e se eu tenho informação de que aquilo já está se repetindo pelos tribunais superiores, pelo STJ, pelo STF, até como súmula vinculante, caramba, se eu estou pedindo na primeira instância um negócio e o juiz sabe que se ele decidir contra, a decisão dele, juiz, vai cair, vai ser mudada, porque o Supremo, porque o STJ, etc., já decidem de modo contrário, o que o juiz faz? Vamos fazer o seguinte, ó, eu já sei que lá na frente você ganharia isso pelo Supremo ou pelo STJ, então ó, eu já vou te dar aqui. Tá? Então é isso. Tá? Então as alegações de fato se comprovam com documentos e você tem casos repetitivos ou súmula vinculante. Tá? Terceira hipótese de tutela de evidência. Quando se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental, veja que a gente tem sempre a prova documental, sempre não, né, mas tem duas hipóteses aqui, prova documental, você também tem no inciso 4º a prova documental. Então você já tem documentos claros que mostram alguma coisa. Então o inciso 4º diz assim, quando se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Então veja só, aqui a gente está, rei persecutório é ação para buscar, para perseguir a coisa. Tá? Então nessa situação, vou explicar para você. Existe um contrato que indica que uma pessoa ficará ou é responsável por um bem. Agora, a parte contrária precisa deste bem. E o contrato manda que este bem seja devolvido. Você até poderia usar isso aqui pensando, né, naquelas situações de veículos, né? Então o veículo foi vendido, tem um financiamento, tal, poderia até se encaixar aqui. Então o veículo lá tem o financiamento, não foi feito pagamento e agora a pessoa tem que entregar esse veículo. Não é exatamente, porque até tem uma lei que trata sobre isso, mas só para você entender, só para você enxergar isso. Então pedido rei persecutório, por exemplo, poderia ser a busca de um objeto. Então poderia ser a busca de um veículo, por exemplo, tá? E olha só, então quando se tratar de pedido rei persecutório, uma ação para buscar, para perseguir uma coisa, que é fundamentado em uma prova documental adequada do contrato de depósito, então existe um contrato ali, chamado contrato de depósito, e neste caso vai ser decretado o que? A ordem para a entrega do objeto custodiado. Custodiado aqui é guardado, tá? Sob pena de cominação, de aplicação de multa. Então se eu fosse resumir para você, eu diria o seguinte, ó, possível
caso de tutela de evidência acontece quando eu estiver tratando desse inciso terceiro. Eu tenho um pedido rei persecutório, guarde essa expressão, é uma expressão diferente para quem não é do direito, né? Pedido rei persecutório que está fundamentado num documento, que tem relação com o contrato de depósito. Aí o que o juiz vai fazer? Vai dar uma ordem para que esse objeto que está guardado seja entregue sob pena de aplicação de uma multa. Estou dando, claro, esse exemplo de entrega de um veículo só para você entender, é claro, a gente está aqui simplesmente estudando para a nossa prova aqui, não estamos aqui fazendo prova da OAB, por exemplo, ou num concurso público que exige um conhecimento maior do que isso, é só para você entender realmente o que eu estou falando. Ou então, a última situação, a petição inicial, então também cabe tutela de evidência quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então é como se eu dissesse o seguinte, a petição inicial está tão boa, com documentos fortes, e a defesa está tão fraca que eu consigo obter a tutela de evidência. Consegue entender? Que, ó, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, então documentos fortes que provem os fatos que o autor está alegando, e depois o réu, quando contestar, ele não apresenta uma prova capaz de gerar uma dúvida razoável, para que realmente o juiz fique em dúvida. O juiz olha para aquilo e diz o seguinte, olha o que você está falando, réu. O que você está falando é muito fraco. A defesa que você está fazendo é muito fraca. Então você tem uma petição inicial muito forte e você tem uma defesa muito fraca. Tá? Então neste caso também cabe o pedido de tutela de evidência. E aí a única observação para a gente terminar aqui é, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, então ó, 2 e 3. 2 e 3. Então você pode ter, vou até colocar aqui, ó, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. O que é o juiz decidir liminarmente? O juiz, nos casos dos incisos 2 e 3, o juiz pode dar uma decisão de imediato, sem precisar da manifestação da parte contrária. Entenda, ele vai dar uma decisão sem ouvir a parte contrária, mas depois vai ter o processo, vai ter a citação, etc e tal. Então não é que o cara teve uma decisão contra ele e depois nunca mais ele vai ter chance, ele vai ficar sabendo, não. Entenda uma coisa, a decisão aqui liminar é para a tutela de evidência. Depois o cara vai poder contestar, etc e tal, tudo normal, ampla defesa, contraditório, tudo certo. Mas nos casos dos incisos 2 e 3, então, ó, prova documental com súmula vinculante e também pedido rei persecutório fundado em contrato de depósito, essas duas hipóteses aqui, primeiro, caem em concurso. Porque são essas duas hipóteses que o seu examinador pode colocar assim. É possível a concessão da tutela de evidência de modo liminar ou liminarmente quando as alegações de fato puderem ser comprovadas, parará, parará. Sim, é verdadeiro. E também neste caso aqui, tá? O que significa? Que as hipóteses dos incisos primeiro e inciso terceiro, o juiz não pode conceder liminarmente, tá? Então é isso que eu quero que você tenha em mente. Então só para a gente terminar aqui, ó, tutela de evidência. Então vamos lá. Primeira situação, abuso de defesa ou protelatório, intento protelatório. Outra possibilidade de tutela de evidência, prova documental mais decisões repetitivas ou súmula vinculante. Outra, pedido rei persecutório em contrato de depósito. E a quarta, petição inicial com documentos fortes e defesa com documentos fracos, que não geram dúvida no juiz.
Sendo que esta hipótese aqui e esta hipótese aqui é possível liminar, e nessa aqui também é possível liminar. Tá? Então, para fins de estudo da tutela provisória de evidência, é isso. Nessas duas aqui é possível liminar, tá? Nas outras não seria, em tese, possível liminar. Tá? Vou até colocar aqui. E nisso, meus amigos, e com isso, a gente mata toda a parte de tutelas provisórias e saiba, tenha certeza absoluta, você vai ter uma questão disso aqui na sua prova. Fico muito feliz pelas pessoas que estão aqui, por você que curte, que comenta, que compartilha, por você que deixa as propagandas rolarem, porque isso me ajuda muito no crescimento do canal. Recomendo que você também entre nas playlists do canal, que tem outras matérias aqui. A gente matou essa parte de tutelas provisórias, vamos continuar processo civil. E, mais do que isso, quero realmente agradecer a todo mundo que tem confiado no meu trabalho, a você que está aqui, a você que curte, que comenta, que compartilha. Fico muito feliz por estar aqui, eu volto em tantos outros vídeos. Eu adoro estar aqui. Tchau!